Meu nome é Dani e estarei lendo o texto de Hildegard Schneider, autora e líder do Ministério World Wide Wings. O tema de hoje é Itens Preciosos para o Êxodo. Iá aborda o tema do êxodo maior vindouro nos profetas e no livro do Apocalipse. Mas Salomão também escreveu sobre o primeiro êxodo no livro da Sabedoria, do qual aprendemos informações muito valiosas para o êxodo vindouro. Especialmente nos capítulos 10 a 19, a obra da sabedoria na história de Israel é tratada como uma imagem de como a sabedoria funcionará no fim dos tempos. Assim como o Cântico dos Cânticos ou o livro de Eclesiastes, o livro da sabedoria é atribuído ao rei Salomão, cuja sabedoria era mundialmente conhecida. O livro em si não menciona Salomão pelo nome, mas há relatos bíblicos sobre ele em 7:7. Por isso orei e recebi entendimento. Invoquei Iá e o espírito de sabedoria veio a mim. E em 9:8. Você me ordenou que construísse um templo no seu santo monte e na cidade onde você mora um altar, um tipo da tenda sagrada que você preparou desde o início. Isso nos leva à conclusão de que ele deveria ser o autor. Na tradução grega, o livro é, portanto, intitulado de Sabedoria de Salomão. Na Vulgata Latina é chamado de Livro da Sabedoria. E no hebraico é chamado de Chokmah Shalomah. Ouviremos agora os versículos 16 a 29 do capítulo 16. Pois os ímpios que não quiseram conhecer a ti foram açoitados pelo seu braço poderoso quando foram perseguidos por chuvas incomuns, tempestades de granizo e tempestades das quais não conseguiram escapar e foram consumidos pelo fogo. 17. E o mais surpreendente foi que o fogo ardeu com mais força na água, o que de outra forma destrói tudo, pois a criação luta pelos justos. 18. Porque às vezes a chama ardia menos para não queimar os animais enviados contra os ímpios. Eles deveriam ver e reconhecer que foram tão oprimidos pelos julgamentos de Iá. 19. Mas às vezes a chama da água queimava com mais força do que de costume, para destruir os frutos da terra injusta. 20. Mas vocês alimentaram o seu povo com o alimento dos anjos, e não lhes deram o pão do céu, do qual eles gostaram, conforme o gosto de cada um. 21. Pois a sua graça mostrou como você é misericordioso com seus filhos, pois cada um que comia do maná, o maná se transformava naquilo que desejava. 22. A neve e o gelo resistiram ao fogo e não o derreteram, para que se pudesse ver como os frutos do inimigo foram destruídos pelo fogo que ardeu no granizo e brilhou na chuva. 23. E como o mesmo fogo teve que esquecer seu próprio poder para que os justos pudessem ser nutridos. 24. Pois a criação que te serve como Criador aumenta o seu poder para punir os injustos e o diminui para fazer o bem àqueles que confiam em ti. 25. Por isso, também naquele tempo, ela se transformou em diversas coisas, servindo a ti, que a todos os alimenta com os seus dons, segundo o desejo e a solicitação de cada um. 26. Para que os teus filhos, a quem amas, ó Elohim, aprendam que não são os frutos diferentes que alimentam as pessoas, mas que a tua palavra sustenta aqueles que acreditam em ti. 27. Pois aquilo que não foi consumido pelo fogo derreteu quando foi aquecido por um raio fugaz de sol. 28. Para que fique claro que antes do nascer do sol as pessoas devem agradecer e vir até você quando amanhecer. 29. Pois a esperança dos ingratos perecerá como geada e fluirá como água inútil. Aprendemos muito sobre a coluna de fogo. O fogo queimava às vezes mais fraco e às vezes mais forte. Por isso foi capaz de aumentar e diminuir sua força. Foi apenas um fogo divino especial. Eu descreveria isso como um eu sou o fogo. Era mais forte que a água e queimou na água. Você precisa imaginar isso. Depois queimou mais devagar para não queimar os animais enviados contra os ímpios. A neve e o gelo não derreteram no fogo, e o fogo queimou no granizo e nas chuvas.
Nós também poderemos contar com esta coluna de fogo no fim dos dias. Lemos sobre a coluna de fogo no final do Êxodo em Isaías 4:4-5. Quando Iá tiver lavado a impureza das filhas de Sião e limpado o seu sangue do meio de Jerusalém mediante o espírito de julgamento e do espírito de fogo todo o sangue derramado em Jerusalém, Iá ordenará que se forme sobre todo o monte Sião e sobre aqueles que se reúnem naquela área uma nuvem de dia e um fumo denso com clarão de chamas de fogo durante a noite. A glória tudo cobrirá como um grande abrigo, será uma cobertura e sombra para o calor do dia e um refúgio aconchegante e seguro contra as intempéries e a chuva. E o que aprendemos com Salomão sobre o maná? Que era comida de anjo, que tinha uma qualidade muito especial e era transformado de acordo com o desejo do indivíduo do que ele queria provar. O profeta Miqueias também anuncia o êxodo maior. 11. Eis que o dia de reedificar os meus muros chegará, o dia em que as minhas fronteiras serão ainda ampliadas virá em breve. 12. Naquele dia virão a ti gente da Assíria e das cidades do Egito, e desde o Egito até Nahar, o rio Eufrates, e de mar a mar, e de montanha a montanha. 13. Mas a terra será entregue à destruição por causa dos seus moradores, devido ao fruto de suas más ações. 14. Pastoreia, pois, o teu povo com o teu cajado, o rebanho da tua herança que vive à parte numa floresta, em férteis pastagens do Carmelo. Permite-o pastar em Bazã e em Gileade, como nos tempos de outrora. 15. Sim, como nos dias em que deixaste o Egito, ali eu te revelarei as minhas maravilhas. 16. As nações verão tudo isso e se envergonharão, despojadas de toda a sua glória e poder, colocarão a mão sobre a boca e sobre os ouvidos de tanto pavor. 17. Lamberão o pó da terra como a serpente, como animais que se arrastam pelo chão, sairão tremendo dos seus esconderijos e virão à presença de Iá, nosso Elohim, com grande temor e tremor, e tomadas de medo, te reverenciarão. Miqueias 7, 11 e 17. Aqui vemos que aqueles que estão sendo trazidos para fora estão viajando numa época em que a terra estará desolada por causa dos seus habitantes. E que então ocorrerão milagres, ou seja, pragas, como na época do primeiro êxodo do Egito. Agora vamos ao livro de Iachar, do qual diz em Josué 10:13: Ora, não está isto escrito no livro de Iachar dos justos? E em 2 Samuel 1:18, que foi registrado no livro de Iachar justos. Em Iachar 80:36-39 está escrito: E Iá enviou trevas sobre o Egito, que toda a terra do Egito e Patros ficou escuro por 3 dias, de modo que um homem não podia ver a sua mão quando a levantava a sua boca. Naquele tempo, morreram muitos do povo de Israel que haviam se rebelado contra Elohim e que não quiseram ouvir a Moisés e Arão, e não acreditaram neles, que Iá os tinha enviado e que havia dito: Nós não sairemos do Egito para que não pereçamos de fome num deserto desolado, e que não quiseram ouvir a voz de Moisés. E Elohim os flagelou durante os 3 dias de trevas, e os israelitas os sepultaram naqueles dias, sem os egípcios saberem deles ou se alegrarem deles. Isso significa que na 9ª praga, a praga das trevas, o povo de Iá já estavam se rebelando e não queriam sair. É tão violento que eles morreram antes do início do êxodo. E em seguida, continua dizendo nos versículos 40 e 41. E a escuridão foi muito grande no Egito durante 3 dias, e qualquer pessoa que estava de pé quando a escuridão chegou, permaneceu de pé em seu lugar. E aquele que estava sentado permaneceu sentado, e aquele que estava deitado continuou deitado no mesmo estado. E aquele que estava caminhando permaneceu sentado no chão no mesmo lugar, e isto aconteceu com todos os egípcios, até que as trevas haviam passado. E os dias de trevas passaram, e Iá enviou Moisés e Arão aos filhos de Israel, dizendo: Celebrai vossa festa e fazei vossa Páscoa, pois eis que eu venho no meio da noite entre todos os egípcios, e ferirei todos os seus primogênitos,
desde o primogênito de um homem ao primogênito de um animal, e quando eu vir a vossa Páscoa, passarei sobre vós. A história bíblica, ela é profética, e em relação ao Êxodo Maior, será que isso significa que aqueles que não querem partir também morrerão? Ou aqueles que ainda não foram arrebatados e ainda estão esperando pelo arrebatamento? Ou aqueles que afirmam que não haverá um grande êxodo? Ou talvez novamente durante o eclipse de 3 dias que já foi profetizado muitas vezes? Eis que o meu povo está sendo arruinado porque lhe falta conhecimento da palavra. Porquanto fostes negligentes no ensino, eu também vos rejeitarei, a fim de que não mais sejais sacerdotes diante de mim, visto que vos esquecestes da Torá, lei do teu Elohim. Eis que eu também ignorarei vossos filhos. Oséias 4:6. Já é tempo de abordar a questão do êxodo maior. Portanto, vem dias, diz Iá, em que não mais se dirá, juro pelo nome de Iá, que tirou os israelitas da terra do Egito, mas se dirá, juro em nome de Iá, que trouxe os descendentes de Israel da terra do norte e de todas as nações para onde os deportou, e eles viverão na sua própria terra e herança. Jeremias 23, 7, 8. Sejam todos ricamente abençoados.